Jungle. Como é que foi a construção do baralho? Como é que definiram Muito legal isso. as imagens? Então, olha que loucura. Não existe, na verdade, uma... Assim, não existe realmente na história do tarô como ele surgiu. Existem muitas vertentes. E a que eu mais gosto, porque pode ser que... Eles falaram que foi na idade de... que criaram na Idade Média, assim, tinha um baralho que chama Tarote, que era só um jogo, na verdade, que depois, com a introdução dos persas, da cabala, etc., começou a se tornar uma coisa mais mística. Mas eu gosto muito da versão que foram os egípcios, quem criaram... Porque realmente tem as imagens muito parecidas que a gente vê em pratos egípcios. E, na verdade, o baralho em si, ele foi criado como um calendário agrícola. Se você parar para pensar e você prestar atenção, são 4 naipes, simbolizam as 4 estações do ano. Se você pegar e somar todas as cartas, as 2, 2, 2, dão 364 dias. Dão 364. São 12 cartas de reis e rainhas, enfim, né, o pajem, a dama e o rei, digamos. E aí também falam sobre as semanas. Então, são 52 semanas. São 52 semanas. Então, eles viam. Aí, a temporada começava no rei, entendeu? E aí, depois, tem as estações do ano. Aí, o As de Paus, geralmente, era quando era verão. As de Ouros era a hora da colheita. As de Espadas era a hora de, inverno, que é frio. Enfim, e aí, assim foi criado. Como se fosse um calendário agrícola. Olha que louco. Né? E os arcanos maiores, na verdade, eram o que aconteciam, eram eventos que aconteciam durante este período. Um exemplo que eu quero dizer, que aí eu preciso falar da astrologia para falar do tarô, entendeu? Uma coisa está ligadinha à outra. Então, imagina que naquela época, 200 bilhões de anos antes de Cristo, estou brincando, gente, não é? Eu adoro ser exagerado, pô. Então, eles imaginam que, assim, eles observavam, né, as estrelas, o Sol, Sol era um deus, a Lua era uma deusa, e etc. Aí teve uma vez que, por exemplo, eu vi um eclipse. E aquilo ali os deuses estavam bravos com a gente. O deus Ra, né, o deus do Sol, estava bravo. Então, eles faziam sacrifícios, né? Cada cultura fazia alguma coisa. Então, desde então... Cada vez que tem um eclipse, até hoje a gente cria um ritual, todo mundo tem um ritual, todas as culturas, inclusive, que o eclipse não é uma coisa muito boa. É hora de você se resguardar, é hora de você ficar na sua, e etc. Então, o que aconteceu? Quando tem esses, por exemplo, o período de eclipse, no tarô existe tipo a carta do enforcado, a carta de um sacrifício. Então, durante este calendário agrícola, que supostamente existia um período no ano que a gente teria que ter os sacrifícios. E o eclipse ocorre duas vezes ao ano. Então, tem a carta do enforcado, e tem a carta do imperador, que na época era outro nome, enfim. Então, é tudo muito ligado, né? Assim, os rituais, a astrologia e as cartas do tarô, todas as culturas têm um método de adivinhação, né? Então, os vikings usavam as runas, né? O pessoal tem os abúzios para jogar e lá... Borra de café. Borra de café. Não, tem de tudo. E aí tem o tarô que foi difundido. Não se sabe a origem dele. Existem variáveis. Mas quando ele virou realmente uma coisa mais mística, que foi datado mesmo, foi no período mais da Idade Média, se eu não me engano. Idade Média? Não sei, gente, sou ruim demais. Eu acho que... Não, mas faz sentido, né? Porque as imagens que tem nas cartas o rei, imperador, remete muito a esse período, né? Faz sentido isso. E aí foi a Cabala quem trouxe o misticismo ali para o pessoal daquela galera lá. Daquela galera lá, da Itália. Mas aí, quando eles começaram a ler a sorte do individual, eles pegavam aquilo que era para o macro e trazia para a vida da pessoa. Por exemplo, a sua colheita é a sua colheita individual e não a colheita do reino. É algo assim, mais ou menos? Na verdade, assim, o baralho ele foi
esse lado místico do baralho, eu de verdade, e nem ninguém sabe realmente de como ele foi introduzido e quem se apossou disso e tal. Eu tenho na minha cabeça que se é um calendário agrícola faz muito mais sentido. O As, por exemplo, a gente plantou. O 2 começou a germinar a plantinha. No 3, não sei lá o quê. No 4, ixi, tem que dar um tempo. No 10, olha, vai queimar tudo, é melhor tirar. E aí, de repente, é muito mais fácil de você jogar e falar, meu, então, vamos... E aí, o que eu estou falando, tudo foi sempre com o método de previsão. Todas as culturas do mundo quiseram prever alguma coisa, prever o próximo eclipse, prever quando vai dar a lua para a gente poder navegar, prever a temperatura de, sei lá o que, o sol quando ele estiver ali. A chuva, né? A chuva. Todo mundo sempre quis prever. E aí, quem fez essa parte de personalidade foi Ptolomeu. Ptolomeu, naquela época, ele quem começou a atribuir realmente na astrologia, né, na verdade, a personalidade da influência dos astros em cada um. Acreditamos, que ninguém sabe, que o tarô foi introduzido nessa mesma hora, entendeu? Como, olha, esse quadro de símbolos pode representar tal coisa. Não se sabe, não se sabe. A verdade é que não se sabe. Mas faz muito sentido, tipo, os caras falarem assim, bom, o sol tá lá, hoje fez sol, então peraí, esse asa aqui de coração, sol. E aí os caras fazerem esse calendário pra prever, porque ele acha que todo ano vai se repetir. Porque meio que se repete, ainda mais naquela época que os períodos das estações eram muito precisos. Verão era verão, não é que nem agora, que tá quase verão e tá frio. Global não tinha. Não tava rolando. Então, tipo, acho que o cara previu, e aí, como ele meio que conseguiu prever aquilo, acho que eles foram evoluindo pra esfera individual, né? Que é isso que tá dizendo. Isso, é muito doido, né? Porque é o que eu tô falando, é a mesma coisa, os vikings com as runas, por que eles previam? Porque eram mensagens dos deuses, né? Os deuses, eles atribuíam cada constelação também a um deus. Então, eles faziam lá, enfim, aí jogavam as runas e vamos para lá, vamos para a direita. E hoje é mau agouro. Hoje não se sabe. É porque acho que a gente sempre acreditou em alguma coisa maior que a gente. Né? Todas as culturas acreditaram em coisas maiores e todas queriam prever realmente uma coisa que era da sua subsistência, que realmente era quando plantar, o que colher para que ninguém passasse fome, declarar guerra. Né? Então, a gente sempre quis prever o futuro. E aí a gente começou a achar, às vezes, no acaso, na minha opinião, como que o acaso estava moldando o nosso futuro também. Sim. O que muda é o veículo, né? No caso, meio que tirar a sorte, meio que faz sentido, encaixa. Podia ser uma moeda, mas no caso você tendo mais elementos ali para construir. Exato, entendeu? Ficou mais assim, mais visível. Tipo, a carta do As de Paus, digamos, é uma fogueira, é o elemento fogo, né? Então também é tudo igual signos, é isso que eu acho muito louco, entendeu? Porque são os 4 símbolos: terra, fogo, ar e água. Os 4 é o Copas, carta de água. Isso é engraçado mesmo. Como tem alguns números, e a numerologia é uma outra parada que também rola. Eu adoro. Porque que bate muito, né? 12 apóstolos, são 12 meses, 12, sei lá. Bate muito, e são coisas diferentes, mas é isso que eu fico, assim. A gente falou com bastante gente de várias áreas, assim, e a sensação que me dá é que são sempre as mesmas coisas, com nomenclaturas diferentes. É isso. E estilos... estéticas, sei lá, diferentes, culturais, né? é cultura. Eles não se conheciam naquela época e todo mundo fazia a mesma coisa. Não é bizarro? E Eu ainda acho rola, muito né? bizarro. Não é que Exato. falaram, não mudou, ó. Não tem mais 12, agora vai ser 7, sei lá. Ficou para sempre. Não, então, é isso. Aí, eu acho que, por exemplo, aí nos dias de hoje, a gente tirar isso, porque aí teve a ciência, aí veio a astronomia, e é muito louco falar dessas coisas astrais, de deuses e etc., porque tudo começou com a astrologia. A astronomia veio também da astrologia. Ptolomeu, quem criou a astrologia, também era astrônomo. A astrologia, a gente olhava para o céu não para ver a posição dos astros, mas para saber quando que ia ser uma outra coisa, quando que ia acontecer... quando os deuses iam ficar bravos com a gente, quando que a gente podia começar uma guerra, quando a maré ia encher, quando não sei o quê. Sempre foi uma coisa mais de previsão. E aí, com o passar do tempo, a astronomia foi surgindo também. Vamos ser mais precisos.
Vamos começar a estudar realmente os astros. Deixou de ser uma coisa aleatória do que a gente acredita ou não, para começar realmente a reparar nos astros. E aí, tanto que durante muito tempo a astrologia ela era ensinada naquela época, e aí depois veio a astronomia, e depois, com o passar do tempo, a ciência, etc., falar, a astrologia é uma pseudociência. Certo. Assim como a psicanálise também é, e nem por isso você deixa de fazer psicanálise.